Olá pessoal que acompanha aqui o estudo do Jung, o mapa da alma. Estamos hoje fazendo a reflexão sobre o último capítulo, o capítulo 9 do livro de Marmenstein, Jung, o mapa da alma, e nós vamos falar hoje sobre sincronicidade. Vocês já ouviram falar em sincronicidade, né? Principalmente quem gosta de coisas sobre espiritualidade, ocultismo, misticismo. A gente ouve muito falar sobre sincronicidade, né? Então vamos tentar refletir hoje um pouquinho aqui sobre isso? Muito bem. Hoje em dia tá meio que na moda falar sincronicidade, não tá? Pessoal, qualquer coisa, qualquer coincidência que acontece, as pessoas falam que foi sincronicidade. Ou então, quando elas veem 11:11, uma hora com os minutos iguais, elas falam que sincronicidade, tô vendo essa hora sempre. Será que isso aí é sincronicidade, gente? Então vamos conversar. O Jung, ele, no final da vida dele, um dos últimos livros dele, ele chamou um cara muito famoso que ganhou o Prêmio Nobel de Física, um professor de física quântica, chamado Wolfgang Pauli, para conversar com ele, para estudar, aprofundar num tema, que é esse tema da sincronicidade, que tem a ver com o tempo, que tem a ver com a eternidade, e é um tema que relaciona a natureza com a nossa psique. E o Jung, ele tinha muito cuidado para fazer com que o estudo dele não caísse na chacota, não fosse taxado como um místico. Ele observava, ele estudava os efeitos daquilo que se apresenta para a gente com uma certa mística, né? A função religiosa ou espiritual da nossa psique, fenômenos que não podem ser explicados pela ciência e que existem, mas que a gente pode perceber que existe coisas que a ciência não é capaz de explicar, né? E aí, diante da observação dele ao longo de uma vida dedicada ao estudo, ele começou a perceber que existia sim algum tipo de coincidência, mas eram coincidências significativas. E aí, chamando esse amigo, que era um renomado físico da época, o Wolfgang Pauli, ele se aprofundou e ele conseguiu trazer esse conhecimento de uma maneira mais científica possível para não acabar virando uma piada diante dos outros estudiosos ali da época dele, muito materialistas, né? O que tem a ver com todo um processo que a gente sai de uma época em que a ciência não podia observar algumas coisas, não podiam contradizer coisas religiosas, principalmente do cristianismo. Então, quando existe essa ruptura, né, entre ciência e religião, vem toda uma corrente materialista, deixando alguns parâmetros muito objetivos, né, para que a gente possa considerar se algo existe ou não, se é real ou não, se pode ser quantificado, qualificado, pesquisado, comparado dentro desses parâmetros da ciência. Mas Jung, desde jovem, ele percebia que existiam coisas que a ciência não era capaz, não tinha as ferramentas ainda para discutir, né? E aí, junto com Wolfgang Pauli, eles criam então um conceito da sincronicidade. E o que é então a sincronicidade? Um ou mais eventos significativos, capazes de promover algum tipo de transformação, sendo que um desses eventos é psicológico, é psíquico, e um ou mais eventos físicos. Ou seja, para algo ser sincronicidade, ser considerado uma sincronicidade, ele precisa acontecer interiormente, algo que tenha muito significado interior, e que eu perceba uma constatação do lado de fora na realidade física com um ou mais de eventos, tá? Então, quando a gente pensa 11:11, por exemplo, voltando aí nessa questão, né, que o pessoal gosta bastante, de datas, né, 11/11, ou 11h11, que todo mundo fala, isso não é sincronicidade, gente, isso é só uma data igual ou uma hora igual, a menos que a cada vez que você veja essa hora, ela traga algum tipo de transformação para você, ou que algo tenha acontecido de muito significativo na nossa vida e aí a gente veja que foi exatamente naquela hora. E toda vez que eu vejo aquela hora, eu percebo algo diferente. Aí a gente poderia chamar isso de sincronicidade, senão não é, né? Senão é uma coisa só, assim, uma crendice,
algo muito parecido com uma superstição, algo nesse sentido, né? Mas a sincronicidade, ela tem uma característica muito interessante que é quando a gente percebe que um evento não está ligado necessariamente a uma causa anterior. Na física, né, ou na lógica racional, a gente entende que tudo que existe um efeito, se existe um efeito é porque existe uma causa que veio antes dele. Mas quando se trata de sincronicidade, às vezes a causa não veio antes do efeito. Isso parece muito maluco, não parece? Mas quando a gente pensa em sonhos, e eu quero começar a gravar alguns vídeos também sobre sonhos, porque esse conteúdo faltou no livro do Marwenstein, não tem lá nesse conteúdo, né, um aprofundamento acerca de sonhos, mas às vezes nós podemos ter sonhos que são premonitórios. Existe sonho premonitório. Na psicologia analítica a gente conhece os sonhos compensatórios, que nós vamos nos aprofundar mais, os sonhos simbólicos e os sonhos premonitórios. Só que a gente só sabe que um sonho é premonitório depois que o que ele estava prevendo acontece, né? Mas a gente vai se aprofundar isso em um outro momento. Mas muitas vezes é possível que a gente tenha um sonho e esse sonho aconteça. Então aí a gente está falando de uma sincronicidade. Por quê? É um evento que acontece interiormente, psicologicamente, psiquicamente como um sonho. E esse sonho prevê um acontecimento físico, se realiza de alguma maneira, né? Em que a causa, que é a realização, veio depois do efeito, que é o sonho. Eu só sonho com uma coisa que vai acontecer se essa coisa for acontecer. Só que esse acontecer não está no passado, está no futuro. Senão eu estou sonhando algo que já aconteceu. Então a causa do sonho, ele veio depois do efeito, que é prever esse sonho. Prever esse acontecimento em um sonho. E isso é muito comum. Já aconteceu com você? É muito comum. Outras coisas que podem acontecer são eventos psicológicos carregados de muito sentido com coincidências, né, significativas. Então a gente tem um exemplo de uma pessoa que encomenda uma roupa, encomendou um casaco, um vestido azul para uma festa. E aí no dia da festa, né, antes dessa festa acontecer, ao invés da pessoa receber esse vestido que ela encomendou de uma determinada cor, por exemplo, azul, o vestido ou o casaco chega na cor preta. E ela fica brava, não entende por que chegou um vestido na cor preta. E naquele dia em que haveria a festa, chega um comunicado, uma mensagem, uma ligação de que alguém morreu. E ao invés de você ir na festa que você iria, você vai para um enterro. E a roupa que você usaria naquele dia, que deveria ser azul, então chega para você na cor preta, que é uma cor carregada de um simbolismo fúnebre, de luto, e compartilhado por quase todos os povos da humanidade, não é? Quando a gente está de luto, a cor preta é um elemento que já está no inconsciente coletivo da humanidade. Agora, como que a gente explica que naquele dia que você usaria uma roupa de uma cor colorida, dias antes, por algum erro que ninguém sabe explicar, por uma confusão, chega uma roupa na cor preta. E aí você acaba usando aquela roupa preta que chegou para ir num outro evento fúnebre no dia em que você iria numa festa. Então esse é um exemplo de sincronicidade. Então a gente pode ter sincronicidade com várias coisas que acontecem do lado de fora, que tem uma relação psicológica ou espiritual ou onírica relacionada aos sonhos, e que não tem uma causa que você possa justificar. Entende? Isso é sincronicidade, isso existe. Então eu queria dar uns exemplos aqui de sincronicidade, começando por um exemplo de Jung. Jung, antes da guerra, da Guerra Mundial, ele começou a ter vários sonhos em que a Europa era banhada, era inundada por um mar de sangue. E ele achou que ele estava ficando esquizofrênico, né? Que ele estava tendo alucinações, tanto sonhos dormidos, né, como sonhos acordados, imagens de um mar de sangue banhando a Europa. E meses depois começa então uma guerra mundial e o derramamento de sangue cobre todo aquele território, né?
E aí ele começou a entender que existe um campo em que a gente pode acessar uma informação que com certeza é uma guerra, mexe dentro da gente, é algo transformador, nos afeta psicologicamente, e que a informação disso às vezes pode ser acessada antes mesmo da causa acontecer, né? Quando a gente lembra daquele grupo Mamonas Assassinas, tem um vídeo de um dos integrantes, que se chamava Júlio, em que no dia em que eles caíram de avião, o Júlio diz que teve um sonho que o avião caía. Entende? Então, é esse tipo de exemplo, esse tipo de coisa que a gente pode chamar de sincronicidade. Então, vou dar alguns exemplos da minha vida aqui, sem tentar me estender muito. Quando eu era bem jovem, eu frequentava um centro espírita kardecista, e agora eu peço licença, né, aquela licença poética para o Jung, porque o Jung ele observa as questões espirituais, mas a espiritualidade, as religiões não tem a ver necessariamente com o trabalho do Jung. Ele não estava aqui para reforçar isso, né? Eu estou contando a minha experiência pessoal. Ele estava aqui para estudar as experiências que a gente tem através das religiões, das práticas espirituais, né? Eu frequentava por muito tempo, fiquei uns 9 anos no kardecismo, para entender aquilo que se manifestava, que acontecia comigo, e para mim fazia muito sentido, foi muito bom por uma época, até que eu comecei a ter uma sensação de que não era mais lá, mas não sabia onde era. Então quando eu ia para lá eu não sentia mais nada, eu não sentia o passe, parecia que estava fechado, né? Toda aquela experiência de conexão que eu tinha, aquela sensibilidade por estar ali na federação, fechou. E eu estava um pouco chateado, porque aquilo dava muito sentido para minha vida, respondia muitas perguntas, né? Mas eu sentia que tinha acabado e não sabia para onde ir. E aconteceu que eu comecei a ter um sonho. Eu tive um sonho de uma quinta para sexta-feira, em que eu estava num lugar, eu acordei num lugar que era um salão, e esse salão tinha o chão quadriculado, meio xadrez, assim, como se fosse um jogo de dama, um tabuleiro de dama de xadrez, com uma lajota vermelho, cerâmica vermelha e uma cinza, né? O chão inteiro era assim, era um xadrez vermelho e cinza. Com as paredes brancas, um lugar comprido, e lá no fundo desse salão tinha um altar com várias imagens de santos, de orixás. Ao lado direito desse salão tinham 2 atabaques, e ao lado desses atabaques uma senhorinha velha, uma preta velha, vestida de branco, e eu estava com muito medo, porque quando eu olhei eu também estava vestido de branco. E eu não era um bandista. E aí, no meu desespero, aquela senhora falava: calma, filho, você fica calmo, que vai ficar tudo bem. Estou aqui cuidando de você. E ela estralava os dedos assim, 4 vezes, como se tivesse feito um sinal da cruz. E os atabaques começavam a tocar, sozinhos, não tinha ninguém tocando. Conforme o atabaque tocava, tudo girava e eu via todo aquele salão girando. Eu acordei desse sonho, fiquei muito impressionado e me lembrei que no caminho da federação até o apartamento em que eu morava, tinha uma loja de umbanda, de artigos religiosos, que eu sempre gostava de comprar incensos lá. E a moça que me atendia, ela sempre dizia que na parte de baixo ali da loja tinha um terreiro de umbanda, se eu quisesse conhecer, que os atendimentos eram na sexta-feira. E aí, depois que eu tive esse sonho, eu falei: meu, eu acho que eu tenho que ir lá, né? Porque eu tive esse sonho, era tão real, acho que eu preciso ir para esse lugar, conhecer. Talvez esteja lá, né? O que eu estou buscando, o que eu deixei de sentir na federação. E aí, como isso foi de quinta para sexta, na sexta eu fui o primeiro a chegar. Cheguei, fiquei lá na porta, nunca tinha ido lá. E eu entrei. Assim que eu entrei, tive uma experiência muito boa, foi muito agradável, mas não era aquele lugar do meu sonho. E eu fui indo lá por 7 semanas, 7 sextas-feiras, achei maravilhoso, gostei muito, era totalmente diferente de todas aquelas coisas preconceituosas que a gente às vezes escuta dentro de centros espíritas kardecistas acerca dos umbandistas. Eu achei aquilo maravilhoso. E aí na 7ª semana, a dirigente da casa, a Patrícia, que é a mãe daquela casa, a Casa da Fé, ela disse: pessoal, hoje a avó vem em terra, e se alguém tiver interesse em fazer o desenvolvimento mediúnico aqui ou entrar para o curso de teologia,
hoje é o dia de conversar com a avó, né, para pedir para entrar. E aí eu falei, avó, eu pensei que era alguém, né, uma pessoa física, alguém mais velho, um outro dirigente que iria estar lá, mas na verdade a avó era a mentora da casa, né? É um espírito mentor da casa. Quem participa de terreiro, de centro espírita, sabe que toda casa tem aquele que é o dirigente, o mentor espiritual daquela casa. E ali era a avó, que era uma preta velha. E assim que a avó veio em terra, né? A Patrícia, que era uma mulher loira, alta, trabalhando ali, sentada naquele banquinho dos pretos velhos, começou a trabalhar com a avó, né? Incorporada ali com a avó, e a avó falava comigo assim, como se me conhecesse, como se estivesse me esperando, e foi muito interessante, né? E depois dessa conversa muito gostosa, ela pediu para eu falar com um moço que estava lá na porta, que ia me dar as orientações do que eu precisava levar, né? Para começar a prática ali dentro da casa, para ingressar na casa, né? Foi quando eu cheguei perto do rapaz, que estava na porta, e atrás dele tinha uma pintura mediúnica, como uma dessas aqui que você está vendo agora, aqui no fundo, de uma senhora, uma pretinha, velhinha, baixinha. Quando eu olhei para ela, falei, gente, eu conheço essa senhora, falei pro rapaz que estava na porta. Essa senhora é a preta velha do meu sonho. Foi ela que veio, a primeira experiência que eu tive foi à noite, né, numa experiência noturna, onírica, em que eu sonhei com essa mulher, eu tive uma experiência aqui com ela. E aí ele falou, essa é a avó. Eu falei, essa é a avó que eu estava conversando? Ele falou, essa é a avó. E eu fiquei super feliz. Mas não era lá. O terreiro não era lá. Eu fiquei 6 meses nesse lugar, que ficava, na época, ficava no metrô Liberdade, ali perto da Praça da Sé. 6 meses depois, o pessoal pediu para entregar que o salão era alugado, né? E aí a Patrícia, ela falou, gente, vamos ter que fazer procurar um outro lugar, começaram a procurar locais para alugar, quando um dia ela mandou mensagem e falou, encontramos um lugar, vamos ter que fazer um mutirão para trabalhar aqui, para pintar o terreiro, construir o altar. Eu falei, beleza, eu vou participar desse mutirão. E cheguei lá no local novo. Assim que eu entrei, era um salão com as paredes brancas, comprido até o fim. 6 meses depois, o chão ele era xadrez, com lajotas, vermelho, cerâmica e cinza. Lá no fundo estava sendo construído o altar e do lado direito tinham os atabaques. Foram colocados os atabaques. Entende? Então, isso é sincronicidade. Sincronicidade, porque foi uma experiência onírica, que é uma experiência psicológica, transformadora, porque eu integrei, eu fiquei participando dessa casa, minha vida se transformou a partir dessa experiência. Eu fiquei 5, quase 6 anos nessa casa. Não tem uma causa lógica, a causa não veio antes do efeito, né? Como geralmente deveria acontecer. E 6 meses depois eu chego lá e tinha ali a visão exatamente igual ao meu sonho. Com aquela senhorinha que estava pintada no quadro, daquele local que ainda nem existia 6 meses antes. Então isso é um tipo de sincronicidade, né? Outro tipo de sincronicidade eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu sempre sonhei em ter um local no meio da natureza, morar numa chácara, em algo assim, para que eu pudesse conduzir cursos, vivências, trabalhos espirituais e ficar mais em contato com a natureza mesmo, que isso me faz muita falta, né? Vocês podem ver pela minha casa que tem planta pendurada em tudo quanto é lugar. E aí, depois de muito tempo, né, com esse sonho engavetado, porque até conseguir fazer isso, várias outras coisas a gente tem que fazer, né? Quem vive numa realidade, no mundo real, né, que precisa trabalhar, estudar, fazer faculdade, tem família, várias etapas a gente tem que construir antes de um sonho se concretizar, não é? E aí esse meu sonho sempre esteve vivo, mas ficou guardado lá. Até que minha irmã me convida para fazer uma viagem, que eu não estava esperando, e nessa viagem nós começamos a observar vários lugares e veio à tona toda uma vontade, reacendeu aquela chama de ir para o meio da natureza, né? Aí minha irmã começou a procurar terreno, ficou encantada, falou, não, vou procurar um terreno, vou comprar, construir uma casa. Começou a procurar esse terreno, falou, você não quer ir junto também? De repente a gente vê alguma coisa junto, compra, divide esse terreno, faz 2 casas, tal. E assim fomos. Acabou que eu encontrei um lugar que eu gostei muito. E que minha irmã não gostou, mas ela gostou do outro. Mas eu fiquei apaixonado por um lugar.
Falei, nossa, isso aqui é o lugar dos meus sonhos, eu quero construir uma casa aqui. O valor era um valor acessível do terreno. Acessível assim, né? Não era tão preço de banana, mas também não era nada impossível, né? E eu já comecei a mentalizar onde ficaria cada coisa, a casa, onde fariam os rituais, os trabalhos. Só que tinha um porém, o dinheiro, né? Precisava do dinheiro. E na ocasião desse terreno, eu não tinha o dinheiro em conta, não tinha esse dinheiro. Eu falei, mas eu quero muito isso aqui, eu vou ver como que eu faço para levantar esse dinheiro para comprar esse terreno. E aí eu fui abrir o aplicativo do banco e assim que eu abro o aplicativo do banco, aparece crédito pessoal autorizado, né? Assim, aprovação de crédito. Exatamente o valor do terreno. Exatamente. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. E aí eu fiquei impressionado. Fui ao banco, conversei lá no banco. E chegou lá na conversa, eu achei que a taxa de juros não valia a pena. Aí a moça do banco, a gerente, falou assim, vem cá, você não tem carro? Por que você não refinancia seu carro? É uma possibilidade. Aí o juros sai mais barato, porque tem um bem alienado, né, que seria o carro. Ah, beleza, vamos olhar na tabela FIP, então, quanto é que está valendo o meu carro. E naquele dia, o meu carro estava valendo exatamente o mesmo valor do terreno e o mesmo valor que eu tinha de crédito pessoal. Eu falei, não acredito. Vou vender o meu carro. Aí eu fui falar com a minha mãe o seguinte, falei, mãe, você pode me emprestar esse dinheiro? Porque eu não quero vender o meu carro a preço de banana. Então eu vendo meu carro, devolvo o dinheiro para você e financio outro carro. Aí minha mãe me vira e fala, você lembra que quando seu pai faleceu, a gente deixou um valor guardado lá? Caso o imposto de renda precisasse pagar alguma coisa, a gente ia deixar um valor guardado? Ah, não lembro. Não lembrava. Já faz 7 anos que meu pai faleceu, né? Fazia 7 anos que meu pai tinha falecido. Ela falou, vamos ver quanto que tem lá? E aí, quando a gente abriu o valor da aplicação, dividiu entre os meus irmãos, o valor que tinha lá era exatamente o mesmo valor do terreno, o valor do meu carro na tabela FIP e o valor do crédito pessoal que eu tinha pré-aprovado no banco. Então, assim, isso eu acredito que é uma sincronicidade, né? Quando a gente tem um ou mais eventos externos, uma coincidência significativa, que estão relacionados com uma experiência que é psicológica, que é psíquica, né? Que é transformadora e que não tem uma causa que a gente possa justificar, né? Isso então é a sincronicidade, né? Coincidências significativas que possuem um evento psicológico que coincide com um ou mais eventos físicos, sem uma causa objetiva, né? Então, a gente tem aí um processo de sincronicidade. Eu ia ainda dar mais um exemplo, mas já passou de 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado aí da conclusão desse capítulo, desse livro, na verdade, do Jung, o Mapa da Alma. Agora eu vou tentar estender, né, ele falando de sonhos. E aí eu queria saber, o que você achou dos comentários desse livro, né? Manda aqui pra mim, me conta, você já teve alguma situação de sincronicidade que você vivenciou? Conta pra gente que está assistindo aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, vamos tentar dar uma agitadinha a mais aqui nesse nosso canal, pode ser? Então em breve, se tudo der certo, se a vida permitir, no tempo que ela quer, porque a gente não tem controle de quase nada, né? A gente começa então a falar sobre os sonhos, como observar o sonho, função do sonho. Estou pensando em fazer uma sériezinha de interpretação de sonhos. Vocês gostam da ideia? Escreve para mim. Me diz se você gosta da ideia da interpretação do sonho aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Estou atendendo poucas pessoas no fim da tarde, às noites, né? Porque de dia eu trabalho para a prefeitura. Mas se você quiser fazer análise na abordagem junguiana, manda um e-mail para mim que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!